Nós abrimos o MG2 com atualizações sobre o prédio que precisou ser esvaziado no Jardim São Luís, em Montes Claros, depois de apresentar problemas na estrutura. O Corpo de Bombeiros realizou uma coletiva com a imprensa no final da tarde e, por isso, nós vamos ao vivo conversar com o repórter Ralf Assé, que acompanhou essa coletiva e tem todos os detalhes, porque no MG1 nós falamos de um laudo que havia sido entregue aos bombeiros e Ministério Público e que poderia acabar com a interdição do entorno do edifício. Ralf, boa noite para você. Foi o que de fato acabou acontecendo, não é? Conta pra gente. Laura, ótima noite para você. Boa noite para você também que nos acompanha aqui no MG2. Exatamente isso que aconteceu, essa liberação por parte do Corpo de Bombeiros do entorno aqui do edifício Roma e também do comércio e do trânsito aqui na região, onde eu falo que ao vivo, eu estou em frente ao edifício Roma, exatamente onde aconteceu essa coletiva de imprensa durante a tarde, onde o Corpo de Bombeiros bateu o martelo e liberou o trânsito no local e também o entorno aqui da região. Bom, nós comentamos disso no MG1 a respeito desse laudo que foi apresentado ao Corpo de Bombeiros e também ao Ministério Público ontem, segunda-feira. Laudo que foi elaborado por uma empresa independente, contratada pela construtora Turano, que apontou, então, essa segurança, e a estabilidade do edifício, portanto, autorizando essa liberação. Só que essa liberação dependia aí de uma avaliação do Corpo de Bombeiros, por isso a corporação convocou essa coletiva de imprensa hoje à tarde para falar desse assunto e confirmaram então essa segurança. Nessa coletiva, o Corpo de Bombeiros informou que não tem risco aí para os moradores após essa liberação. Vamos ouvir o que o Corpo de Bombeiros disse. Esse laudo ele já é definitivo, A gente tem um monitoramento diário, que isso vai continuar. Um monitoramento diário da questão de inclinação, de prumo, de evolução de rachaduras, e a gente vai continuar nesse monitoramento diariamente. Caso haja uma mudança da questão de segurança, a gente vai retornar aqui. A estrutura hoje, com tudo que foi feito desde o dia do acidente, comprova que a estrutura está estável e não representa risco a ninguém. Então, o laudo ele é nesse sentido. Agora, a questão de investigação sobre as causas, eu acredito que vai demorar um pouco mais, porque é uma situação complexa e demanda um pouco mais de estudo, de atenção. Se houvesse uma dúvida, se houvesse uma questão que fosse, a gente não estaria tomando essa medida de liberação das residências do entorno, A respeito desse laudo que foi entregue ao Corpo de Bombeiros e Ministério Público, a gente acompanha agora uma reportagem para você de casa entender o que diz esse laudo técnico. Segundo a construtora Turano, o documento foi elaborado por um perito independente, especialista na recuperação e reforço de estruturas. O documento diz que, com a ajuda de um software, a empresa contratada conseguiu identificar uma deficiência de rigidez no núcleo composto pelos elevadores e escada, além de tensões de compressão elevadas em alguns pilares até o piso do 12º pavimento. Também foi constatado que na transição dos pilares do 3º pavimento, as tensões de punção nos capitéis e as deformações do elemento portante estão maiores que os valores previstos na normativa técnica vigente. As causas para o problema no prédio teriam sido a flexibilidade exacerbada da estrutura associada às elevadas tensões de trabalho. O documento ainda diz que todas as não conformidades identificadas serão solucionadas por meio de reforço e recuperação da estrutura. Ainda de acordo com o laudo, a estrutura do edifício Roma se mantém estável e não há risco de desabamento da edificação. Afirma que o tráfego de veículos não afeta e nem coloca em risco o escoramento do prédio. Por fim, o documento autoriza a liberação das vias públicas interditadas em decorrência do evento e a utilização das edificações no entorno do edifício Roma. A interdição do edifício Roma completou hoje 15 dias. No dia 8 de abril, 127 pessoas, 45 delas moradoras do prédio, precisaram sair às pressas de suas casas após escutarem estrondos e perceberem trincas na estrutura do edifício. Sobre a liberação do edifício Roma para o retorno dos moradores, o laudo recomenda a continuidade do monitoramento e a imediata execução do projeto de reforço estrutural, que se encontra em fase final de elaboração, visando a liberação segura e rápida para o retorno dos moradores.
Na coletiva, então, foi autorizada a liberação do entorno aqui do edifício Roma, bem como também a liberação do trânsito, que fica a cargo da MC Trans, que recebeu, no início da noite desta terça-feira, um ofício por parte do Corpo de Bombeiros com essa autorização. Portanto, o trânsito aqui na região foi liberado. Vamos ouvir o que a MC Trans disse. A MC Trans ela começa a adotar as medidas porque foram necessárias várias intervenções no trânsito para garantir o isolamento da área aqui. Da mesma forma, a MC Trans ela precisa adotar essas medidas de segurança para que o trânsito volte a fluir normalmente aqui na região da Avenida Mestra Fininha, sem trazer nenhum transtorno e sem causar acidentes devido à liberação do itinerário aqui na Avenida Mestra Fininha. No laudo, pessoal, como vocês conseguiram observar na reportagem, muitos termos técnicos foram ditos, né, estão presentes neste laudo. Mas, resumindo aí para você de casa, as causas, de acordo também com o Corpo de Bombeiros, foi um colapso em um pilar aqui da estrutura do prédio e também, né, fissuras e também quebras de vidros. A gente acompanha a situação aqui no entorno do edifício. Laura? Tá certo, Ralf. Muito obrigada por essas primeiras informações. Logo mais a gente volta a conversar.